Olá, você está ouvindo o Cena 8, o seu novo podcast sobre cinema. Eu sou o Lucas Miguel Eu sou o Guilherme Souza. e hoje a gente está aqui para falar sobre tortura psicológica. Ele mesmo, o queridinho Ari Aster. A gente está aqui para fazer aquela retrospectiva meio maratona, bizarra, porque essa semana, dia 20 de abril, estreia Bold Tem Medo nos cinemas. É o terceiro filme do Ari Aster. E como ele tem pouco filme, mas ele, apesar de ter pouco filme, é uma das grandes vozes do horror desses últimos anos, né? De 2018 pra cá. Os dois filmes que ele lançou são bem avaliados, são bem polêmicos, dividem opiniões, mas é inegável que Hereditário, em especial, e depois Midsommar, mexem com o imaginário do cinema nesses últimos anos. Então, um terceiro filme dele, que inclusive a gente vai falar mais tarde, nem parece tão terror assim, vale fazer essa retrospectiva e os dois filmes estão disponíveis nos streamings. Então é aquela coisa, se você quiser fazer uma maratona antes de assistir Bold Tem Medo, vale muito a pena. E aqui a gente vai deixar a nossa opinião com spoilers, tanto de Hereditário, de 2018, quanto de Midsommar, O Mal Não Espera a Noite, de 2019. Você gosta do Ari Aster, Gui, antes da gente começar? Eu gosto. Eu acho que ele traz esse terror, né? Horror diferente, assim. Eu acho que é bastante artístico, assim, as coisas dele. As propostas são malucas, né? Eu acho que mais com Midsommar e o Bold Tem Medo, eu acho que ele tá escalando isso, né? A maluquice, né? É, Eu gosto bastante do Ari Aster também, inclusive, e a gente vai falar um pouco mais sobre por que que a gente gosta depois da vinheta. Não tem vinheta. Mas antes de qualquer coisa, gente, curte o nosso podcast, inscreva-se no nosso podcast. Se você está ouvindo a gente no YouTube, deixa lá um inscrito, deixa a curtida. Se você gosta de podcast sobre cinema, recomenda a gente, recomenda para os seus amigos que também gostam. Deixa uma avaliação boa se você estiver escutando no Spotify ou no Apple Podcast, ou qualquer outra plataforma que dê para avaliar. E é isso, fica aí com a gente até o final. Ou se você só assistiu Hereditário, ou se você só assistiu Midsommar, ou se você não liga para spoilers e quer só fazer ser convencido a ir assistir Bold Tem Medo no cinema, fica com a gente até o final que vai ser um episódio curto e bem gostoso, ok? É isso, Gui? é isso. É só avisar a pessoa que a gente vai colocar o tempo direitinho de cada filme, né? Se a pessoa assistiu só Midsommar, né? A pessoa pula, ouve a gente falar de Midsommar. É isso. Se quiser ouvir falar só de Hereditário também, quando for Midsommar a gente vai avisar. Se quiser ver só o final, que a gente vai falar das expectativas para Bold Tem Medo, também tá liberado. A gente vai deixar as timestamps certinho, tanto no YouTube quanto nas outras plataformas. É isso? É isso. Então, bora de Hereditário. Vamos lá. It's heartening to see so many strange new faces here today. I know my mom would be very touched and probably a little suspicious. My mother was a very secretive and private woman. Hereditário, de 2018, é o filme de estreia. O filme de estreia, sim, né? O longa-metragem de estreia do Ari Aster. Antes de fazer isso, ele tinha feito alguns curtas que já tinham chamado a atenção por serem completamente bizarros. Ele tem, inclusive, um curta-metragem chamado Bull, que talvez tenha alguma coisa a ver com Bull Tem Medo. Fica aí a reflexão. Ele tem outros, Munchausen, ele tem The Strange Thing About the Johnsons, que é um curta bizonho que tá no YouTube. Tá em péssima qualidade, tá sem legenda em português, mas se você é uma pessoa que gosta do Ari Aster ou de uma bizarrice, aquela coisa que você vai terminar e vai falar, meu Deus, por que que eu vi isso? Vale a pena. Vale dizer também que o Ari Aster, e aí o Guilherme fica muito feliz, ele é um cara que faz as coisas com a A24. Eu fico feliz mesmo. Ele achou o nicho dele com a A24, porque a A24 meio que começou com esse cenário indie, e eles faziam bastante filme de terror, né? E o Ari Aster eu acho que é um desses pontos, assim, de importância. Eu acho que talvez seja um dos diretores queridos da produtora hoje. Beau is Afraid vai lançar pela A24 também? Vai. Os três são da A24, né? Hereditário, Midsommar e Beau Tem Medo. Então, se você é um A24, igual o Guilherme, por exemplo,
saiba que o nosso querido Ari Aster é um dos diretores da casa. Ele normalmente faz filme com eles, essas colaborações. E só uma informação de Bol Tem Medo, né? Vai ser o filme com o maior orçamento da A24. São 24? 50 milhões. E passou tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? Aí você fala, nossa, esse é o grande orçamento? Pois é, fica aí a reflexão. A 24 continua fazendo filmes pequenos, né, em relação... Eu gosto muito disso, inclusive, tá? Eu sei que é cool usar a 24, mas eu gosto dessa ideia de que são filmes independentes, esses filmes de baixo ou médio orçamento. Eu gosto que eles dão bastante liberdade, né? Vários diretores que passaram por lá já falaram disso, que eles dão bastante liberdade para você fazer projetos completamente malucos e coisas bem legais, divertidas e diferentes. Então, fica aí a reflexão. Se você é um A24 novamente, assista os filmes do nosso querido Ari Aster, começando, então, pelos longas-metragens, que é Hereditário. Cara, Hereditário ele chega numa época em que a gente estava no que o cinema é, o que tá até hoje, que é o famoso pós-horror, né? Aquela coisa sem susto, aquela coisa mais lenta, mais cadenciada. Então a gente tem grandes filmes que todo mundo assistiu dessa época, que são A Bruxa, é um grande exemplo do Robert Eggers, que eu gosto bastante também. A gente tem o Babadook, que é um dos meus filmes favoritos, da Jennifer Kent. A gente tem vários filmes nessa mesma toada. It Follows também. São vários filmes que têm essa levada um pouco mais reflexiva sobre o horror e menos o que se espera de um filme convencional de terror. E aí a gente tem Hereditário. Hereditário, ele entrou nessa onda, só que ele parece que veio para misturar um pouco as coisas, né? Ele tem essa coisa meio pós-horror da reflexão, mas ao mesmo tempo ele tem muitas cenas e muitas temáticas e muitas coisas que são só horror mesmo. Eu acho que ele tem menos de pós-horror, ele tá menos inserido nessa época, e ele tem mais de O Exorcista, O Bebê de Rosemary, uma coisa um pouco mais dos anos 80 mesmo, 70, 60. É um outro tipo de horror. Ele é mais cadenciado, ele é mais lento, mas ao mesmo tempo ele é brutal, ele é gore, ele é tudo isso, né? Então, essas são as minhas impressões iniciais de Hereditário, porque é um filme que eu fui assistir com todo mundo falando, meu, você tem que ver. Eu vi bem atrasado, então, tipo, eu vi Hereditário tem uns 2 anos. Eu devo ter visto em 21, 20, alguma coisa assim. Já tinha lançado, já tinha passado o hype, mas eu fui assistir porque todo mundo falava que Hereditário era incrível. E eu, como um fã de horror, dei o play. E, meu amigo, a partir do momento em que a gente tem o turning point, né, do filme, que a gente fala daqui a um pouquinho, não dá mais pra desgrudar da tela. E vale muito a pena. Mesmo que seja só pela hora inicial do filme, ele já vale. A Toni Collette tá inacreditável. E é ridículo que ela não tenha concorrido ao Oscar nesse ano ou em grandes premiações de atuação, porque é inacreditável. Eu acho que Hereditário é um grande marco, assim, do horror na década passada. E lança o Ari Aster já pras cabeças, né? Pra uma coisa, assim, de alto nível do horror, pelo menos. Você gosta de Hereditário, Gui? Eu gosto dessa. É o que você falou, eu acho que ele faz um pouco essa mistura, né? Mesmo eu não sendo o cara do horror tanto igual você, mas eu acho que ele mistura alguns clichês mesmo, eu acho que de filmes mais antigos, né? De você ter essas coisas, você falou um pouco, parece, tem algumas coisas do Exorcista, né? Você tem né, aquele momento final, tem algumas coisas assim, aquelas anomalias, né? Aquela coisa que já vai pro sobrenatural, né? Passa um pouco a linha, né? Não tá só ali no... E eu gosto muito, em particular, da forma como ele filma, assim. Eu acho que a forma como ele movimenta a câmera, né? Tem um pouco antes do plot final, encerrando ali o filme, tem uma hora que ele vai com a câmera lá embaixo, vai vendo só o pé, assim, né? Que ela vem andando no corredor e tal. Eu gosto da direção dele, então. Eu gosto da forma que ele dirige, tem algumas associações que ele faz com a maquete e tal. Eu gosto bastante dessas coisinhas, assim, que ele vai
Eu acho que é a primeira cena do filme que ele vai aproximando da maquete, e aí a maquete vira real, você nem percebe, e vem o homem entrando, assim, traz muita a coisa mesmo. comida E aí você fala, caraca, é uns negócios... Eu gosto bastante da forma que ele dirige, ele monta ele mistura todo esse universo de, né, horror, fantasia, o que quiser chamar isso aí, ele mistura tudo isso e eu gosto bastante da forma que ele torna tudo isso tão real, assim, né? Cara, eu gosto bastante de Hereditário. Eu acho que essa coisa da direção ele faz mesmo. Eu não acho que ele é particularmente criativo em relação a como ele movimenta a câmera. Eu acho que é. Mas eu gosto muito de como ele compõe muito bem. Ele é muito bom de mise-en-scène. Então ele tem muito controle do universo que ele criou. Tem várias cenas em Hereditário que são muito características daquele filme. E é legal de ver, porque eu acho que o Ari Aster ele só tem 2 filmes, né? Mas eu acho versátil demais. Porque ele lançou Hereditário e o filme é muito redondo em relação a como ele é dirigido, né? Então, os tipos de ângulo que são estabelecidos, o ritmo da narrativa e tudo mais. Quando vai pra Midsommar, é uma coisa completamente diferente. Parece que ele evitou se repetir. Então, pra mim, ele é e parece que em Bold Tem Medo também vai ser uma outra coisa. Então, o Ari Aster, ele é bem criativo, e aí, né, eu me contradizendo, mas ele é bem criativo no modo como ele vai contar cada história. Dentro dessa história, ele não necessariamente ousa e faz coisas muito diferentes. Mas dentro daquele universo ali, ele tem total controle do que ele tá filmando. E eu acho que isso é bem legal. Eu acho que, por exemplo, tem muita rima visual em Hereditário, foreshadowing mesmo, né? Que é a palavra que ele usa cabeça aqui, cabeça colar. Tem uma cena muito, muito forte que é o irmão, o menino, que eu esqueci o nome agora, ele tá olhando pro escuro, né? E aí rola a cabeça da irmã dele. Ele tá escutando a irmã dele, né? Aí rola a cabeça e é só uma bola de basquete. Essas cenas, assim, são muito primorosas. Eu não tô dizendo que elas são... Que você olha e fala assim, nossa, ninguém nunca fez isso antes. Mas elas combinam 100% com a toada do filme. Eu acho Hereditário um bom mashup de várias coisas que já funcionaram no horror no passado. E aí ele brinca com tudo isso, com todas essas referências que ele tem de uma maneira bem nova mesmo, né? De uma maneira bem moderna. Então, eu acho que Hereditário marca muito as coisas por causa disso. A gente tava num outro nível de horror e esse começa meio que nesse ritmo e depois vira maluquice. A partir do momento em que a menina perde a cabeça, né? Que eu acho que é o ponto do filme que todo mundo prendeu a respiração e ficou, meu Deus, eu não faço a menor ideia de pra onde isso vai. Porque a todo momento parece que é a menina que a qualquer momento vai... Né? Parece que a qualquer momento ela que vai incorporar o diabo ali e vai... Cara, você não faz a menor ideia do que vai acontecer e ela parece a protagonista. Então, quando ela morre, e aí a protagonista passa a ser a Toni Collette, né? Ela já era desde o início, mas, tipo, quando você vê que é a Toni Collette, a força motriz que vai levar isso pra frente, cara, é muito bizarro e é bom demais. E o filme, ele te ganha, assim, ele te ganha naquela cena. Ou ele te perde completamente, ou ele te ganha. Mas eu acho difícil que você não esteja intrigado, entendeu? Que você esteja indiferente. Ah, beleza, a menina bateu a cabeça no poste. Tipo, eu acho difícil você ficar indiferente. E um filme de horror, ele tem que fazer isso com você, né? Ele tem que mexer com você. Então, eu acho que Hereditário é um ótimo marco, assim, pra essa época. Eu gosto bastante daquela cena. Ela, no caso, eu fui a parte que me pegou, porque você não sabe pra onde vai, né? O que você falou, a menina tava carregando o filme ali, todo mundo talvez apostava que ela ia incorporar o demônio, era a minha visão do filme. E aí, a forma como tudo aquilo acontece, né? Que tipo, foi pra festa e aí perdeu a bombinha de respirar e tal, e aí tá indo embora pra casa. Pô, e como aquilo tudo parece que não vai se resolver, sabe? Que o menino chega em casa, finge que nada aconteceu. Nossa, essa cena é boa demais. Então, Pô, então, e você vai seguindo tudo aquilo, você fala, o que tá acontecendo? Pra onde isso vai, sabe? Tipo, o que vai acontecer aqui?
E aí, a normalidade que o menino age, assim, eu falo, que É loucura, é cara. uma sequência boa, é uma sequência boa mesmo. Eu Não, e gosto. assim, Hereditário tem muitas cenas que são muito boas. Eu acho que o que pesa contra Hereditário é que a gente tem um começo de um filme muito intrigante, né? Que você tá. A Toni Collette, ela tá em luto pela mãe dela e tem enterro e tá toda nessa questão que ela tá falando. Pô, eu devia estar mais triste, mas eu não tô, porque eu não tive uma boa relação com a minha mãe e tal. E Uhum. aí depois ela perde a menina e o luto se transforma, né? É outra coisa completamente. O filme mantém na mesma temática, mas ele se transforma. E ele tem um ritmo no começo do filme muito muito bom assim, que te prende. Eu acho que na metade do filme ele dá uma barrigada. Ah, a gente vai falar com o espírito, o menino tá sendo assombrado. Eu sinto que aí ele vira uma concha de retalhos de cenas interessantes até chegar no final. Eu acho que o ato final do filme é incrível. Desde do marido pegando fogo, até a cena final que o menino finalmente incorpora o Paimon, eu acho que é uma coisa de maluco, assim. Quanto aquele final rende, você tá preso na tela falando, meu Deus do céu, mas o que que tá acontecendo? E tudo, ela tá voando na parede, ela tá correndo atrás dele, e ele volta a ser aquilo que o horror não tem sido, entendeu? Ele volta a ser uma coisa muito antiga mesmo, uma coisa de monstro, sabe? É, Eu acho que Babadook tem um pouco disso também. Eu acho que, inclusive, Babadook é bem melhor construído que Hereditário, mas é. Babadook tem um pouco disso, e Hereditário, ele dá um step up, assim, sabe? Que ele olha e fala E o assim, cara, Babadook tem um monstro que não é. Que é escondido, né? Você Babadook não é mais tem um monstro, né? é um pouco É mais metafórico, mas psicológico, é. agora aqui eles vão na cena de perseguição de monstro correndo, mulher serrando a própria cabeça, e tem gente voando, e tem, pô, cara, ela batendo a cabeça no porão, na porta do porão assim, e ele falando, mamãe, desculpa, desculpa. E aí tem o que é o trunfo do Ari Aster aqui, que é o horror, que é velho pelado, né? Aí você lembra que é um filme de hoje em dia, porque o que não falta é velho pelado, né? Começa a aparecer um monte de gente pelada na casa, e aí você tá tão perdido quanto o protagonista. Quando ele se joga pela janela, você fala, meu, é a última coisa que a gente tinha pra fazer mesmo, é se jogar dessa janela. Porque não sei o que tá acontecendo aqui, pô. Tem um monte de gente pelada, minha mãe tá maluca, meu pai pegou fogo, minha irmã já morreu, sabe? Tipo, você consegue entender. E ele já tava atormentado antes, né? Que ele já tava traumatizado por tudo que aconteceu, né? Ele já tá. Não, é horrível, né? A situação em que ele se encontra é horrível. O final, ele é muito. Eu sinto, pelo menos, né? Ele é muito bebê de Rosemary, assim, naquele final pessimista, né? Não tem nada que os protagonistas possam fazer para evitar esse destino horroroso que o cerca, né? Tipo, ele vai chegar nesse destino final e não tem nada que o herói possa fazer para fugir disso. Então, é muito muito bom, cara. Tipo, eu gosto muito, inclusive desse final arrebatador assim, que você fala assim, caraca, meu irmão, deu ruim mesmo. É, eu gosto do final de Hereditário. Já você não é tão fã, né? Não, eu não sou tão fã, mas eu gosto do que você falou, o fudeu tá foda, esse final desesperançoso de que, né, tipo, deu certo, o mal venceu, né? Uhum. Ele termina nessa. E o Ari Aster tem isso, né? A gente vai falar de Midsommar, mas ele termina nessa bad vibe, assim, né? Entre aspas, Uhum. mas eu não sou tão fã do final. Eu acho que toda essa ideia, não do final, mas eu acho que começa aquele negócio com monstro. Eu já não gosto tanto, eu prefiro um negócio mais psicológico. Eu não gosto de ir demais, assim, sabe? Tipo, pessoa grudada no teto. Eu já acho que todas essas coisas não faz sentido, sabe? Tipo, você é o demônio, você vai correr atrás de alguém. Ah, não, mas eu tenho que estar pelado. Pô, Ah, eu concordo sabe? com Tipo, você que ele dá umas em que exageradas, mas momento a mulher incorporou e falou, peraí, eu não de vestido não, que vai que eu tropeço no vestido. Sabe, tipo, parece aquele negócio, o herói com capa, não.
Então, tipo, o demônio vai sem roupa mesmo, que a roupa não ajuda em nada. Mas não é o demônio sem roupa, são os seguidores, pô. O séquito de seguidores dele que Então, estão mas qual pelados. que é o sentido? É pra pessoa não puxar pela roupa e evita a roupa? Porque É ritualístico, pô. Você vai discutir com a religião dos outros? Claro. Mas eu gosto, cara. Eu gosto da sensação de esquisitice. Eu gosto do final desesperançoso. Mas eu sinto que esse roteiro de Hereditário, ele é um pouco perdidinho, assim, às vezes. Fica bem claro todo o plot, mas eu sinto que falta alguma coisa pra amarrar melhor, sabe? Às vezes. E eu acho que o problema geral é essa metade do filme, que eles estão meio que explicando o que tá acontecendo, né? Uhum. Mas eles também estão perdidos. E eu acho que você sente isso, você sente essa barrigada na metade do filme, mas a primeira hora do filme e os 20 minutos finais de filme são incríveis. Eu acho que se você gosta de um bom filme de terror, você provavelmente já viu Hereditário, né? Mas se você ainda não viu Hereditário, cara, você tá perdendo uma das melhores coisas de terror, maluquice total dos últimos anos, assim. Então, pra mim, ele vale muito a pena. A nota que eu dei quando eu assisti ao filme, que eu acho mais justo do que eu só falar de memória, é 4, assim. E eu acho ele um 4 forte mesmo. Que nota que você deu pra ele? Eu na época também dei 4. Então, É um 4 estrela redondo aí. você recomenda? Eu recomendo. Eu acho que com essas ressalvas aí, eu acho que ele é desse terror novo aí, ele é bom, assim, né? Como eu disse, eu não sou o fã de terror igual você que vê tudo, mas do que eu vi, ele é bem bom, assim. Eu gosto do filme, ele tem alguns problemas pra mim. Essas barricadas, algumas cenas que pra mim não funcionam tanto, mas Uma cena que não um... funciona pra você. Então, o cara pegando fogo, a véia no teto, essas coisas. O cara pegando fogo. Você não gosta da maluquice no final dele, é Eu isso? não gosto quando essa coisa passa muito, assim. Se é só demônio e aí tem demônio, tá tudo bem, mas aí eu não gosto quando passa um pouco demais, assim, vai pra um Deixando claro que negócio que não precisa pra mim, eu acho que não. o Guilherme, ele não é uma pessoa que é muito apaixonada por terror, né? E recentemente eu fiz uma lista dele. Falei, Gui, você tem que perder esse preconceito aí com filme de terror. Eu passei 5 filmes assim que não tem como não gostar, tá ligado? Então, foram coisas novas e foram coisas velhas. Dentre as novas tem Hereditário, mas o Guilherme só curte quando é no psicológico mesmo, né? Ele não gosta, você não curte muito quando vai demais pro sobrenatural, né? Eu gosto quando mostra, mas eu acho que tem certas coisas que mostra e eu acho que pra mim ele vai pra comédia, assim. Eu começo a dar risada, assim. Do nada tem uma mulher grudada no teto, assim, parece um animal. Pra mim ele vai pra outra, ele ataca outro sentimento meu que não é o do medo, do assustado. Ele vai pra putaria, assim. Que virou isso aqui, sabe? Tipo, pra mim parece Ele que virou um show de horror pra mim, mas então, se você acha ok, quando tiver alguém pendurado no seu teto aí, batendo a cabeça e mas serrando a cabeça, aí beleza, não, você vai dar risada. eu não consigo ter medo desse tipo de coisa, sabe? Porque eu não tenho medo disso. Eu sou muito cético, sabe? Tipo, eu prefiro o Jack com a machadinha na porta, assim, sabe? Isso me assusta mais do que uma pessoa grudada no teto. Eu também sou cético, mas é uma questão de que a imagem por si, ela é um horripilante pra mim. Então, sei lá, mas filme, terror tem isso, né? Cada um tem a sua própria reação. Ele não me pega, não, mas eu gosto do filme. É um 4 estrelas, tranquilo. E uma dúvida minha, ele tem versão do diretor? Cara, eu vou te falar que eu não sei se ele tem versão do diretor, porque é o que a gente vai falar sobre Midsommar, né? Eu acho que não deve ter. E se tiver, não é algo que adiciona tanto. Porque não é algo super comentado. A versão do diretor de Hereditário. Eu acho que ele já foi certinho dessa vez. O que rolou mesmo. E também ele não era ninguém pra ter uma versão só dele, né? Exato. Ele começou a ser depois, né? Tem que manter o pé no chão, né? A A24 deve ter dado carta branca pra ele fez o que ele quis. E o filme vale muito a pena. Então, falando em versão do diretor, quer ir direto pra Midsommar? Vamos. What do you think? It's like another world. Tomorrow's a big day. Is it scary? What is it? It has special properties.
What am I going through? Midsommar, ele vem logo depois, 2019. Eu fiquei chocado, porque pra mim Midsommar era um pouco mais novo. Tipo 2021 na minha cabeça. Mas na real, Midsommar é de 2019. Eu lembro de ter visto o trailer no cinema. Eu não havia visto ainda Hereditário, então eu vi o trailer e falei, mas esse filme vai ser uma bosta. Eu fiquei. Eu ficava irritado, porque eu vou bastante ao cinema, então eu vi esse trailer direto e eu falava, mas meu Deus, como deve ser ruim. Quando eu assisti Hereditário, e aí eu fiquei em choque, eu falei, meu Deus, tem aquele Midsommar lá, né? Mas ele já tinha saído do cinema, então, infelizmente, eu não pude ver nenhum filme do Ari Aster no cinema ainda, por culpa minha, né? O budget dele é bem curto, 9 milhões de dólares, e tem meio que uma explicação. Quando o Ari Aster ele fez o Hereditário e fez um belo de um sucesso, a galera de produção falou pra ele, olha, você pode já, se quiser pensar no seu próximo filme, manda bala que a gente vai fazer. E, se você quiser alguma inspiração, a gente tem esse cenário já alugado, que a gente já alugou. E a gente não tem nenhum filme pra gravar lá. Então, se você quiser pensar em alguma coisa que tenha mais ou menos essa temática lá na Suécia, manda bala. E aí ele gravou. Ele fez a parada e gravou. Talvez por isso até que seja tão rápido, entendeu? De um pro outro. Ou ele já tinha alguma ideia na cabeça, não sei. Mas a real é que o filme foi baratíssimo. Ele custou 9 milhões de dólares pra ser feito. Pô, cara, é Midsommar, né? Se você não ouviu falar, é porque o seu círculo de amigos não deve curtir muito cinema. Porque quando o Ari Aster lança um filme, ele automaticamente é o assunto do momento, né? Pra bem ou pra mal, porque eu assisti Midsommar, eu gosto bastante, mas eu sei que esse é um filme muito dividido. Uma galera acha uma grande bosta, acha chato, acha perdido. Eu, em particular, acho bem o oposto. Eu não vou dizer que eu sou um fãzão de Midsommar, que eu olho e falo todo dia sobre Midsommar. Não sou esse cara com o Ari Aster. Eu gosto, inclusive, mais de Hereditário. Mas eu acho que Midsommar, ele tenta brincar com algumas coisas que são refrescantes, assim. Eu gosto de como a história é construída, eu gosto de todo o plot dele, do final e tal, mas eu acho que é um filme ok, entendeu? Tipo, ele é uma boa adição à filmografia da Ari Aster, ele me deixa animado pra ver o próximo, que a gente vai ver esse ano. Essa semana. E não é aquele filme que eu olho e falo assim, gente, você tem que ver Midsommar. Eu acho que se eu fosse escolher um dos dois filmes dele pra assistir, eu sempre vou recomendar Hereditário. Pra mim, Midsommar, ele não é um retrocesso, porque ele não chega a ser nem de longe um filme ruim. Mas eu não sinto que é um avanço em relação ao filme. O que você acha de Midsommar, Gui? Então, e foi exatamente o que você fez comigo, né? Que você indicou o Hereditário e não indicou o Midsommar. Acho que por ele ser muito divisivo, né? Eu sinto que ele é um avanço, assim, do Ari Aster como diretor, mas eu sinto que os dois, como filme ali, eles estão quase no mesmo patamar, pelo menos pra mim. Eu gosto muito mais do que ele faz aqui como diretor, e eu acho que tem muito mais dificuldade de criar um terror com o que ele tá fazendo aqui, né? Que ele tá criando, como o subtítulo bizarro já disse, o filme ele é 90% do tempo com o sol, né? Então, Forte. O sol Latente. forte. Tem algumas cenas que são dentro de ambientes fechados, mas o resto é sob a luz do sol. Então, o que ele faz é muito mais difícil aqui, eu acho. Eu acho que foge de qualquer estereótipo que a gente tem de terror, né? Que o terror tem que acontecer de noite, né? Eu acho que o subtítulo ele vem um pouco até para brincar um pouco com isso, né? De que tá todo mundo na cabaninha, 4 jovens na cabana. Ficou de noite, o mal saiu, né? Então, aqui em Midsommar eu acho que ele tem muito mais dificuldade em criar esses climas, essas coisas, e eu acho que ele cria a seita aqui, eu acho que o povo que ele cria é muito bizarro, assim, eu acho que funciona bem pro filme. Eu sinto que ele tem, talvez foi por eu ter visto a versão estendida, mas eu sinto que ele tem algumas barrigas, ele tem alguns momentos que ele fica muito ali, não dá nada ali, sabe? Eu queria até ver
quais são as cenas, ver se dá pra excluir mesmo, se são essenciais, mas eu sinto que tem alguns momentos assim que eu falo, pô, mano, sabe, ele fica querendo acrescentar alguma coisa pro povo ali e tal, mas também é um filme que ele não me deixa com medo, assim, ele cria sua estranheza, ele cria aquela sensação de perigo o tempo todo, mas eu fiquei por muito tempo me questionando, assim, se quem tá errado são os americanos ou se são os suecos, assim, sabe? Pô, não é... Vale dizer que os personagens de Midsommar são terríveis de chatos, né? Eles são muito chatos. Não. Então, você sempre fica com aquela sensação, meu Deus do céu, que morram esses antropólogos, né? Mas, em particular, eu gosto de Midsommar. Eu acho que ele é muito bonito visualmente. Eu não Sim. acho que ele tenta criar uma atmosfera de terror logo de cara, mesmo porque eu sinto que esse filme ele te coloca meio que aos poucos dentro da mentalidade daquelas pessoas. Até por isso os personagens principais são antropólogos, né? É um estudo do que aquelas pessoas pensam, querem, sonham e veem como é a comunidade deles, né? Então, você sempre é colocado numa esquisitice, mas nenhuma das esquisitices soam elas ficam sem uma explicação do que eles consideram natural, né? Então, aquelas pessoas enxergam tudo que está acontecendo não de uma maneira nefasta ou ruim, mas sim de maneira natural. Ah, os velhos estão pulando do penhasco, que eu acho que é a cena que mais se fala desse filme são os Sim. velhos pulando do penhasco, sendo que eu não acho que é necessariamente a cena mais impactante. Não, mas eu gosto da cena, eu acho que ela acrescenta tanto pro filme, É isso, uma ótima cena. e ela é incômoda, assim. Ela Ela é incômoda. E a galera ficou chocada com aquilo. E ele faz ser chocante, né? Porque ele mostra esmagando a cara das pessoas, e mostra em reverso, e mostra de novo. Então, tipo, ele fica martelando com perdão. ele fica depois na memória, né? Que aí depois ele vai voltando isso, porque a menina, ela não é antropóloga, né? Então ela tá se questionando. Ela tá olhando e falando assim, peraí, mas só eu tô achando isso daqui estranho? E você vai nessa de tipo, pô, isso daqui realmente é estranho, mas é curioso como a reação não é estranha, né, das pessoas. E aos poucos ele vai te colocando nesse mundo que você acha estranho, mas você começa a entender. Eu acho que ele faz melhor isso em Midsommar do que em Hereditário, porque Hereditário, todas as pessoas ali não entendem o que está acontecendo. Já nesse filme, toda a população daquela cidadezinha entende o que está acontecendo e sabe que aquilo vai acontecer. Uma coisa que eu acho legal que ele faz nesse filme é que ele vai te dando os spoilers antes deles acontecerem, né? Com a tapeçaria, por exemplo, que vai contando algumas coisas, as próprias histórias que o povo conta ali, meio que você já sabe tudo. Ele deixa muito. Ele tem mais foreshadowing aqui, e eu acho que funciona para criar toda essa mitologia. E aí, quando as coisas de fato acontecem, a menina colocar os pelos pubianos para o cara beber e o cara ficar apaixonado por ela. Essas coisas que já foram explicadas antes, e aí elas de repente acontecem, reforça o fato de que os nossos heróis não podem escapar do destino cruel deles. Vai acontecer, eles não têm força para lutar contra isso. O máximo que eles podem fazer, e aí é o que a personagem da Florence Pugh faz sem querer, é entrar na onda, entrar na dança, né, literalmente. Exatamente, literalmente. E fazer e virar a rainha da primavera, pô. Não tem o que fazer, entendeu? Tipo, você pode sobreviver sendo a rainha da primavera ou não. E no final, é muito sobre... É empoderador, né? Queime seu namorado. Horrível. Mas você acha que o que eu acho? Falando sobre ela queimar o cara, você acha que ela tá ali entrando de fato na tribo ali, ou ela descontou raiva ali? Eu acho que ela entra na tribo de fato. É a impressão que eu tenho também. Aí que você falou agora queime seu namorado, eu falei, mas eu acho, Gui, que seria muito raso se fosse assim, não acho que... pô, só de raivinha. Não é raivinha. Mas esse sentimento é aflorado, né? Porque o que acontece quando ela chega ali é que ela não conseguia lidar com o luto dela, né? Da morte horrível da irmã. Isso é um negócio que eu acho bizarro desde o começo, assim, parece que nem pega ela direito, assim, eu acho que o filme... Eu acho que pega ela total, cara.
Mas o filme parece que ele se perde até no tempo ali, porque, tipo, né, você falou da cena dos pais ali, eu gosto muito daquele começo, de você não sabe o que vai acontecer, e ela ligando, e aí depois só tem o grito, né, ela liga Nossa, e é muito bom. é muito bom aquele começo. Só que aí depois a gente descobre tudo o que aconteceu, né, que a irmã se matou e levou os pais junto, e aí o namorado vem dormir na casa dela, cortou, ele tá acordando ela na cama, sabe, tipo, e aí ele fala, vou pra festa, ela vou junto. Pô, sabe, tipo, Cara, eu tenho uma leitura bem diferente. Eu acho que ela tá lidando com o luto, mas ela não sabe lidar com isso. E ela não quer ficar sozinha, e ela. Tanto que toda vez que alguém cita, por exemplo, antes dela ir lá pra Suécia, que sim, aquilo é bom o demais, aquilo é amigo, bom de... entre aspas, amigo deles, né? Uhum. Fala, eu fiquei sabendo dos seus pais. E ela tava tendo uma conversa super de boa com ele, super aberta. Aí ele fala, sinto muito pelo que aconteceu, tal. Mas aí ele depois fala, pô, nem sinto tanto, porque na minha cultura, não sei o quê. A expressão dela muda de uma forma que é a seguinte, ela tá tentando mudar a vida dela. Ela tá tentando mudar porque a vida dela que ela tem hoje é só de luto. Então, tipo, ele fala, Uhum. eu vou pra uma festa. Ela fala, eu vou junto. Mas, pô, ele não quer que ela vá, ela não quer ir também, mas ela tá se forçando a esquecer, sabe? Ela tá se forçando, só que isso tudo, ela não sabendo lidar com o luto. E ela não sabe lidar Então, com a própria vida mais. eu concordo com isso e eu entendo, e às vezes é bem isso mesmo. Ela quer ir pra ela esquecer, pra ela parar de ficar deitada, que ela tá deitada ali, não consegue dormir. Então não adianta nada ela ficar ali que nada vai acontecer. E ela ainda, por ser psicóloga, ela sabe de tudo isso ainda mais, né? Então, e aí ela se obriga aí. Mas aí quando ela volta, sabe, tipo, pô, ela vai arrumar uma briga com ele porque ele vai pra Suécia, sendo que, pô, ela tá muito mais cagada que aquilo, sabe? Tipo, eu acho que as atitudes dela não condiz com tudo que tá acontecendo. Parece que na situação dela, ou ela cagaria pra tudo, sabe? Tipo, já que ela não sabe lidar com um luto, por que que ela quer se apegar ao pouco que ela tem agora, sabe? Tipo, Ai, sei eu lá, acho eu sei sinto lá. que. Eu acho que o relacionamento deles nem é que a gente já pega terminando ali, Não, o digamos assim, relacionamento né? deles é horrível, mas a questão é que É, assim. então. Mas parece que ela quer ficar naquilo. Ai, Eu acho cara, eu ruim, assim. gosto. Você não tem motivo para ela querer continuar Eu naquilo. não tenho, Ela mas fala com ela uma. deve ter, né? Então, mas ela fala com uma pessoa por telefone, e aí eu não sei o quanto também tá só na versão de diretor, talvez eu comente alguma coisa, que ela antes, depois que ela liga pra ele, ela conversa com alguém por telefone, e a pessoa fala, mas por que que você tá com ele, o cara não te dá afeto? Ela fala, mas eu tenho medo de tá jogando muitas coisas nas costas dele. Aí a pessoa fala, mas ele tá aí pra isso, sabe? Se ele, Então, se ele ficar bravo com isso, foda-se, mas é sabe? isso. Tipo, não sei se é amiga, não sei se é a Eu psicóloga. sinto que é isso mesmo, que ela tá sozinha no mundo. Ela tá literalmente sozinha no mundo agora, entendeu? Antes ela Uhum, tinha um namorado ruim, mas ela tinha mãe, ela tinha pai, ela tinha irmã com quem ela tinha que se preocupar, né? Porque a irmã dela tinha problemas e assim por diante. sim. E a partir do momento em que tudo isso da vida dela vai embora, ela não tem mais ninguém, pô. Ela tá completamente sozinha. E é isso que ela ganha no final. Ela ganha uma comunidade, entendeu? Ela ganha Sim. pessoas que E por se isso que ela importam. escolhe a comunidade, né? Ela tem pessoas que se importam com ela e que sofrem o que ela sofre, né? Porque tem isso, que eles sentem o que ela sente, né? É um sentimento compartilhado. É, eles sentem com todo mundo, né? O Isso, que faz parte da bizarrice, mas eu gosto, exatamente. eu gosto de como é Eu feito. gosto porque, cara, é muito bom. Esse desenvolvimento do personagem da Dani é muito bom, cara. Eu gosto mesmo. Eu sinto que os outros personagens têm zero desenvolvimento de personagem, porque eles são descartáveis, assim como era o horror antigamente. Eu sinto que traz de volta Uhum. aqui, são personagens 100% descartáveis e que você às E vezes sempre torce tem um pra mais babaca que o outro, né? tal. Também, isso Ele aí tem, é da década passada tem também. vários conceitos bem antigos de clichês do horror mesmo, mas assim, a Dani eu acho que ela tem um desenvolvimento muito bom, cara. O tempo todo, mesmo quando ela tá sendo chata, você sente o porquê que ela tá sendo chata. E eu sinto muito as dores dela. Eu gosto muito da Dani. E eu acho que isso também gira em torno da Florence Pugh, que atua bem demais. Eu acho que a Florence Pugh, ela é sempre maravilhosa, né? Então, ela manda muito bem no filme. É, eu tenho um problema aqui, ela tá muito bem, assim, ela tem uns momentos ou outros que eu acho que as atitudes não condiz tanto, que nem tem uma hora que ela quer fugir, depois que
que o pessoal pula lá. Uhum. E ela quer sair a qualquer custo, não sei o que, aí o cara meio que termina com ela, e ela fica naquilo, tipo, eu vou embora, não vou embora, sabe? Tipo, ela parece que não consegue agir por si só, sabe? E parece... Mas ela não consegue mesmo. Eu sinto que ela não consegue Então, mas mesmo. ela parece ser uma pessoa tão forte em outras coisas, assim, e ela tem hora que fica muito nesse... E ela tá cercada de personagens burros, sabe? Não, Tipo, são a pessoas horríveis. burrice dos personagens... Antropólogos mais burros da história da antropologia. É o que você falou, é de filme terror antigo, é cercado na trama de 5 personagens burros, assim, né? E ajuda o roteirista, né? Uhum. Porque tem umas coisas que são muito óbvias e só ela tá vendo, sabe? Tipo, o namorado da menina foi embora sem ela. E deixou a menina sozinha e ninguém questiona nada. Não, mas ninguém questiona Ela mesmo. tá lá. Sei lá, cara. Eu gosto, em particular. Mas eu sinto que é Mas porque então, eu tava tá na torcendo cara que tá contra eles. acontecendo alguma coisa errada. Tá, Que os mas caras você vai fazer, tão mas você vai burros. fazer o quê? Tipo, ela tá ali, ela tá acompanhada, e as outras pessoas agem como se ela fosse a maluca. Entendeu? Tipo, você que é a maluca, você que tá vendo coisa. Então, tipo, ela vai fazer o quê? Foda-se vocês, eu vou meter o pé e vou andando aqui na Suécia, à deriva. Também. Então, tipo, ela tenta ficar com o grupo, né? Que é a atitude correta quando você tá preso num filme de terror. É você se manter próximo ao grupo, mesmo que o grupo seja um grupo de idiotas, pô. Então, tipo, isso inclusive é meio é meio que uma brincadeira com o próprio gênero. Ela entendeu ali, ela sentiu que tinha alguma coisa errada, mas o que ela pode fazer? Sai correndo pela Suécia? Não sei também, né? Então, e um negócio que eu acho que não sei se é proposital, mas pelo menos comigo funcionou meio que assim. Ela questiona tanto e o pessoal tá tão tranquilo que eu em certo momento falei, o pessoal vai dar alguma cagada, que essa seita aqui é super de boa, né, tirando algumas coisas, é super de boa. Eu tava quase junto com os antropólogos, sabe, tipo, as pessoas pularem, Faz parte eu da aceito, cultura deles. sabe, Uhum. faz parte da cultura deles, eu tô junto com eles nessa. Aí eu falei, mas os caras vão ser tão babaca que vai revoltar a galera aqui e vai dar merda, porque, né, tá na premissa que vai dar merda. E aí, eu achei que isso fosse acontecer tanto que quando o menino mija na árvore, eu falei, puta, agora o cara vai ficar puto e vai vir caçar um por um, sabe? Tipo, eu achei que ia dar louca em um pequeno grupo, assim, eu não achei que era tudo em Você não volta achou que disso, sabe? eles já estavam condenados quando eles pisaram Não, ali, então, né? no começo eu achei, porque você vê que o maluco encontrou o irmão que trouxe mais uma galera. Eu falei, olha só. Vieram pro churrasco. Trouxeram a carne pro churrasco, né? E aí, mas aí depois eu fiquei me questionando nisso, de que só ela questiona e todo mundo aceita. Eu falei, pô, é os caras que vai dar merda. Tipo, um vai dar ideia na menina que ainda não fez 18, que não pode ainda, né? Porque eles têm um ciclo. Eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, um vai dar merda com uma coisa, outro vai dar merda com outra, e no final vai morrer todo mundo. Eu achei que ia girar em torno disso, porque eu achei que aceita. Eu falei, pô, os caras tá tranquilo, que os caras até então são de boas, né? Eles ficaram tranquilos até o final. Na cabeça deles, eles estão de boa mesmo. Mas é loucura demais. Dá medo de viajar pra Suécia. E é isso aí, pô. É um filme anti-sueco. Você gosta de ABBA? Não gosto tanto de ABBA assim, desconfie. Que nota você dá pra Midsommar no final das contas? Eu dei 3,5 pra Midsommar. Cara, eu tô checando aqui, eu estou surpreso que a nota que eu dei é 4. Então eu vou deixar 4. Não vou mudar, não. Eu sinto que pra mim, ele e Hereditário estão no mesmo nível. Mas como eu vi Hereditário ano passado, pelo visto ano passado tava mais bonzinho. Mas eu sinto que os dois estão ali. Ou os dois é 4, ou os dois é 3,5. Eu acho que... Eu não sei se é o mesmo nível. Eu acho que Hereditário é um filme melhor. Mas eu sinto que esse filme, artisticamente, ele tem várias coisas que são mais interessantes mesmo. Mais gostosas de acompanhar. Ele tem umas coisas mais... Pra mim, por exemplo, funciona mais. Que nem o grito dela no telefone. Tem umas cenas que nem o que você falou, que todo mundo sente junto. Tem uma cena que ela tá chorando, todo mundo chora junto. E tem umas coisas que você fala, final, é gente transando, é gente pelada. É bizarro, né? Todo mundo gemendo ao mesmo tempo. Então, mas essas coisas eu acho que todo esse mitismo que ele criou aí, sem gente no teto, pra mim funciona mais, assim, sabe? A bizarrice aqui funciona melhor pra você. Toda essa loucura possível, pra mim eu compro mais. Eu compro muito mais isso aqui, porque isso aqui facilmente poderia existir em qualquer cantinho aí, sabe? O Bacurau da Suécia, aqui a gente tem
um cantinho aqui, eu acho que isso poderia facilmente existir, e eu gosto, faz sentido, sabe, ter essa seita, todas as justificativas ali, eu gosto. Até da decisão dela no final, assim, né, dela escolher o coletivo em vez do individual ali, até no final ela falou, pô, agora... Sempre lutando pelo coletivo aqui. Então, É isso é aí. isso. Vamos falar um pouquinho, então, terminando Midsommar, vamos falar um pouco do que esperar de Bold Tem Medo. E o que você espera de Bold Tem Medo? Então, até hoje, até ontem, eu tinha visto só Hereditário e eu tava bem hypado, assim, sem saber muito o que esperar, porque o trailer de Bold Tem Medo é maluquice. Você fala, pô, o que vai virar disso? E aí agora, com a filmografia completa do Ari Aster, eu consigo entender mais e eu vejo que Bold Tem Medo, ele vai surfar mais ele vai ser mais parecido com Midsommar, sabe? Essas loucuras, que nem tem umas cenas na cabeça da personagem principal de Midsommar, que ele vai e volta e esmaga a cabeça e volta, sabe? Tipo, ele tem um negócio assim, algumas cenas dela acordar e delirar, assim, tem as cenas com as drogas e tal. Eu consigo ver que vai ser muito, muito parecido com Midsommar, principalmente nas câmeras, a forma artística dele aqui. Pô, tem uma cena que ele, quando eles estão indo no carro e a câmera vira 180, sabe? Tipo, eu acho que vai ter essas paradinhas Ari Aster, assim. De roteiro, eu não sei o que esperar dele, mas eu acho que na direção, eu sinto que ele evoluiu, assim, e pelo trailer tá com muito cara de Midsommar, assim. Até cor, fotografia, essas coisas assim, tá bem parecido. Eu acho que esse filme vai ser muito legal, tecnicamente, de ver. Eu acho que ele vai ter nada de horror. Nem perto de Midsommar. Eu lembro quando foi anunciado como Disappointment Boulevard, eles mudaram o nome, né? Eu sinto que ele falou que ia ser um horror de comédia de 3 horas e pouco. As 3 horas e pouco ele manteve, né? Agora, eu acho que ele vai ser um pouco mais irônico, mais engraçado. Ele já falou também que é o Senhor dos Anéis, só que de judeus, né? Então, ele mesmo falou isso. Vai ser uma épica odisseia, como é descrito o filme. Então, eu sinto que ele vai ser uma maluquice mais generalizada. Mas eu acho que ele não vai ser uma maluquice generalizada pro lado do horror, entendeu? Eu tenho a impressão de que ele vai um pouco mais pro lado da fantasia. Eu não sei o que esperar. Eu acho que vai ser um filme bem legal, bem divertido e bem mind-blowing, assim, né? Que você vai ficar meio perdido. Eu só espero que seja bom. Isso eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza, porque a gente vai acompanhar 3 fases da vida de um personagem, eu acho que né? vai ser maluquice. O que eu tô esperando é maluquice, não um terror, entendeu? Eu já tô com essa expectativa aí de que não vai ter terror. E Midsommar, você considera terror? Totalmente, é um slasher. Ah, mas... Tem gente sendo assassinada, tem coisas horripilantes acontecendo, entendeu? Não, pessoa sendo assassinada, você não vê nada acontecendo. Cara, você vê As pessoas você somem. vê o pulmão do cara enquanto o cara tá sendo vivo e respirando e o pulmão tá pra fora. Cara, isso é terror, não. Ah, mas ele já tava pendurado lá. Isso é uma tortura medieval, tá ligado? Isso é... Então, assim... Você vê o pé do outro enterrado, tá tranquilo. Terror, pô. O filme é um filme de terror, mas eu acho que Bo is Afraid não vai ser um filme de terror. Mas tá tudo bem também. Ele não tá preso no terror pra sempre. Puxando aqui, só porque eu falei lá em Hereditário, talvez quem pulou não acompanhou, o Bo Tem Medo é a maior bilheteria do A24 até agora, Bilheteria né? não, orçamento. Orçamento, isso. O maior orçamento da A24 até agora, superando Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Então, quando a A24 põe dinheiro, ganha Oscar, né? Eu não espero menos de Bo Tem Medo. Deus me livre. Não precisa. Eu não sei, né? Não tô falando aqui, mas vai que o filme é muito foda. Eu quero que seja. Eu sei que Pode ganhar pelo menos pra ator. Não quero ganhar tanto Oscar igual Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, tendendo não. ver. Dizem que no IMAX ele vai funcionar. Então vai que eu vejo no IMAX, né? Tô animado. Não, eu tô animado também. Com mais ressalvas agora, depois de Midsommar. Tô mais com o pé no chão. Mas eu tô bem animado também. E vai ser Midsommar sem drogas, né? Ou com mais. Eu acho que ele vai ser mais louco. Eu acho que ele vai ser mais louco que Midsommar. Então, mas ele vai delirar, só que sem as drogas, Sim, é só né? paranoia mesmo.
Então é isso, E é né? isso aí. É isso que a gente tem pra falar sobre o menino Ari Aster. Se você ficou até aqui, Estreia quinta agora, estreia dia amanhã. 20, eu tô com 27 na cabeça, mas é 20/4, 20 de abril de 2023. Se você está ouvindo em 2026, já estreou, deve estar em algum streaming. Estreia dia 20, acho que é a estreia mundial. Eu tô bem animado e vamos pra cima. Se você gosta de cinema, curte aqui. Deixa aqui as suas expectativas, comenta alguma coisinha. Se você tá animado pra Beau is Afraid, se você é muito fã de Hereditário, se você é muito fã de Midsommar, se você é fã do Ari Aster, se você acha que o Ari Aster é um grandíssimo, horrível diretor, que não tem nada a ver, que os filmes dele são muito malucos, deixa seu comentário, dialoga com a gente aí e diz quais são suas expectativas pra Beau is Afraid, ok? É isso, né, Guilherme? É isso. Então é isso, galera. Até a próxima. Até.